Bom, como é que nós vamos fazer? Qual que é a nossa estratégia para fazer essa análise? A gente sabe que a análise de algoritmos envolve contar o número de passos, tá? E se você for ver a recorrência, tá? A recorrência lá do Quicksort, ela era uma coisa assim, tipo T de N igual a T de K mais T de N menos K menos 1 mais um θ de N, tá? Então, assim, efetivamente, no código do Quicksort, você não conta nada, você só vai abrindo recorrências, aqui e aqui. O custo mesmo efetivo, ele tá aqui, ó. E esse cara aqui, que vai somar, né, no custo final, esse cara aqui é o custo do particiona, tá? E aí, então, a gente vai olhar o particiona e vai identificar uma coisa que a gente já falou aqui no curso, que é a tal da operação fundamental, que é aquela que é a mais executada dentro do código, né? Lembra que isso é tipo um truquezinho de análise. Você olha qual que é a operação que é a mais executada e analisa aquele número de operação, aquela operação específica, tá? Então, a operação fundamental do particiona é a comparação, são os ifs, né? Então, deixa eu voltar aqui no particiona para a gente dar uma olhada aqui rapidamente. Tá aqui, ó, o particiona, né? Você pode ficar em dúvida, né? Será que é essa daqui ou será que é essa daqui a operação fundamental? No fundo, tanto faz, tá? Mas a gente vai... toda vez que você executa o laço, você executa uma comparação aqui também, tá? Então, a gente vai focar nessa parte aqui, tá? Porque vai ficar mais fácil da gente entender quantas vezes que a gente passa por esse passo aqui, se a gente olhar em questão das comparações mesmo, tá? Então, essa é a operação-chave para nossa análise, tá? Comparações no particiona, tá? Então, vamos contar todas as comparações feitas pelo algoritmo, tá? Todas. A gente vai supor aqui, para facilitar a nossa análise, que os elementos são distintos, ou seja, você não tem elementos repetidos no vetor, tá? E a gente vai considerar, assim, a gente vai chamar os números de Z1, Z2 até Zn, onde Z1 é o menor de todos, o Z2 é o segundo menor de todos, e assim por diante, o Zn é o maior de todos, tá? Isso daqui, assim, a gente não sabe disso, né? Mas, tipo assim, a gente quer ordenar para saber isso, né? Mas, assim, vamos supor que a gente soubesse. É só para dar nome, assim. Tipo, Z1 é o menor elemento, tá? Depois eu vou relembrar vocês aí, porque a gente ainda vai falar de outras coisas antes, tá? Bom, então, vamos lá. A gente já viu análise de algoritmos aleatorizados, análise de complexidade de tempo, envolve a gente definir algumas variáveis aleatórias, tá? E uma das variáveis aleatórias de interesse, que a gente sempre gosta de definir, são as variáveis zeros e uns, as variáveis binárias ou indicadoras, que são essas variáveis que indicam se determinada coisa ocorreu ou não, né? Seria do tipo assim, vamos indicar se houve uma comparação. Essa que é a ideia. Por quê? Porque a gente está contando comparações, tá? Então, eu vou começar com essas variáveis x e j aqui. Tá? Aqui acho que sobrou isso daqui. Isso aqui sobrou, ignorem. Tá? Então, x e j é definido da seguinte forma. Ele é 1 se o z de i é comparado com o z de j. Tá? E é 0 caso contrário. Né? Então, esse vai ser a primeira pecinha mais básica para a gente entender aí o número de comparações. Né? Existem diversas observações, diversos fatos que são importantes aí nessa análise, tá? Primeira coisa que a gente tem que se ligar aqui é que essas comparações, elas só ocorrem com o pivô, tá? Então, assim, se você em algum momento comparou o ZI com o ZJ, é porque um deles era pivô, tá? Um deles que era pivô. Né? Isso fica evidente se você olhar o pseudocódigo lá do particiona, tá? Vamos ver aqui, ó. Pseudocódigo do particiona, né? As comparações que são feitas aqui no passo do C, né? É uma posição do vetor em relação à comparação com o pivô, tá? Então as comparações ocorrem só com o pivô, tá? Isso é a primeira observação ali que eu quero fazer.
Segunda observação extremamente importante. Após a execução do particiona, o pivô não participa de outras comparações até o fim da execução. Isso é interessante, tá? Por quê? Porque lembra que depois que você executa o particione, o pivô, ele é o cara que já vai estar na posição correta, né, do vetor. Né? Tipo, vamos dizer assim, você executou o particionamento, você colocou o pivô aqui, né, os menores iguais aqui e os maiores aqui. Esse cara, a gente diz lá que ele já engessou, né, já está fixo. E a gente vai precisar fazer a chamada recursiva para essa parte e para essa parte aqui. Então nunca mais você vai usar esse cara como pivô e ele nunca mais vai ser comparado com os outros elementos, tá? Por que isso é importante? Para levar a esse terceiro fato, que diz o seguinte: um par de elementos, por exemplo, I e J, é comparado no máximo uma vez, tá? Por que é comparado? Por que não é comparado duas vezes, por exemplo? Porque, como eu falei, quando você está comparando, por exemplo, ZI com ZJ, um deles é pivô. Então você fixa o pivô e compara com diversos caras. Mas uma vez que esse cara deixou de ser pivô, você nunca mais toca nele no algoritmo. Ele fica engessado. Então o máximo que você vai comparar é uma vez, né? Que vai ser outros caras comparado com o pivô, tá? Mais do que uma não vai acontecer. Pode até acontecer de você nunca comparar. Por exemplo, se você, sei lá, se de repente você pega um pivô, né, e, por exemplo, será que o ZI e o ZJ podem nunca ser comparados? Pode, de repente você pega um pivô que joga o ZI para uma partição e joga o ZJ para uma outra partição. Aí eles nunca vão ser comparados, porque um vai estar lá num canto e o outro vai estar lá no outro canto, tá? Então assim, o resumo da história é que essa variável aqui, x e j, ela está correta, né? Ela não teria que ter um caso assim, 2, por exemplo, de tipo, se o ZI e o ZJ é comparado se o ZI e o ZJ são comparados duas vezes, não tem isso, isso aqui não ocorre. Ou é 0 ou é 1. Tá? Então, tudo isso que eu falei até agora aqui, nesses fatos, é para a gente entender que ele é comparado no máximo uma vez. Pode ser 0 ou pode ser 1. Então tá certo a gente fazer essa variável aqui, tá? Porque ou esses dois caras são comparados uma vez só, ou eles não são comparados, tá? Bom, uma coisa assim que é meio... pela própria definição, como a gente definiu essa variável aqui, é a mesma coisa isso daqui, né? X e J é a mesma coisa que XJI, tá? Porque se o 1 é comparado com o outro também é comparado com o 1, né? Enfim. Para a gente evitar de contar duas vezes, a gente vai contar somente para quando o I é menor do que J. Tá? Tipo, então a gente vai falar assim, será que por exemplo, um vetorzinho de tamanho 3 aqui, né? Um vetorzinho de tamanho 3. Tem o elemento 1, 2 e 3 aqui. Eu vou ter o x1, 2, o x1, 3 e o x2, 3. Só isso que eu vou ter, tá? Eu não vou pensar no x21, não vou pensar no x31, não vou pensar no x32. Tá? Não vou pensar no inverso ali, tá? Não faz sentido, porque se eles são... Só vou duplicar o número de comparações. Enfim. Dá até para você fazer análise desse jeito e depois dividir por 2, não teria problema. Mas é o jeito que a gente escolheu é fazer isso, tá? E aí, olha só, o número total de comparações a gente vai representar por esse x aqui, tá? X, tá? Que é essa soma aqui, né? Então, o que você está fazendo aqui? Essencialmente você está somando todas as possibilidades de comparações, né? Fulano por ciclano, né? Tipo, por exemplo, aqui, vamos supor, tipo, se você tem 4 elementos, tá? Então você está somando x1, 2, mais x1, 3, mais x1, 4, mais... Aqui, isso daqui é o primeiro somatório interno. Aí você atualiza o i. Agora o i vai para 2. Aí vai ser x2. E perceba que o j começa do próximo i, né? Então é o x2, aí 3 aqui, porque é o próximo. Aí x... 2, 4, vai até o n, tá?
Aqui terminou o segundo somatório interno, e aí eu vou agora atualizar o i para 3. Então o i vai para 3. Então x3, e aí começa com o j4, mas ele já parou, então aqui parou o terceiro somatório interno, né? Então, se você tivesse 4, tivesse um vetor de tamanho 4, esse daqui seria o somatório, seria exatamente esse somatório aqui, só que aberto, tá? Eu abri ele, né? E claro, depende da execução, aí que tá, né? Depende da execução, pode ser que, sei lá, pode ser que esse cara aqui seja 0, esse seja 0, esse seja 0, mas pode ser que esse daqui seja 1, esse daqui seja 1, esse daqui seja 1. Isso depende da execução. Claro, existem execuções de melhor caso e execução de pior caso, né? Só que a gente não quer saber assim nenhuma execução. O que a gente vai querer saber é o valor esperado dessa soma aqui, tá? O valor esperado, tá? Então, ó, o número esperado de comparações é só você botar aqui, né, esse símbolo de esperança aqui, né? Só que daí, beleza. Então, assim, daqui para cá vem simplesmente pela definição do que é o x, né? Que a gente definiu aqui em cima, tá? A gente já entendeu que essa daqui é a forma correta, né, de contar aí o número de comparações. Você poderia usar essa forma de contar até assim, tipo, para contar o algoritmo determinístico também, não tem problema, né? A gente meio que fez isso lá quando eu fazia lá alguns exercícios que a gente tinha um for dentro de for, e aí na hora de você comparar lá, na hora de você fazer a contagem, apareciam uns somatórios. Isso é normal, né? Só que, tá, beleza. Agora a gente tá falando do valor esperado, tá? E aí, a gente sabe que a esperança da soma de diversas variáveis aleatórias é igual à soma das esperanças individuais. Isso daqui vem pela propriedade da linearidade da esperança, tá? Então ficou muito mais fácil a gente calcular esperança de coisas pequenininhas do que a esperança de um trambolho desse daqui, tá? Por isso que a propriedade da linearidade da esperança ela é super importante, né? Bom, e aí tem mais uma coisa que a gente já viu isso também em aulas passadas. O x e j, a gente viu anteriormente aqui no slide, é uma variável aleatória binária, né, ou indicadora, tá? Então, para variáveis aleatórias binárias ou indicadoras, a esperança dela é exatamente igual à probabilidade dela ser igual a 1, né? Então, eu até coloquei de um jeito um pouquinho mais assim mastigado aqui, porque a esperança dela é 0 vezes a probabilidade. Então, assim, aqui você poderia pensar que era a probabilidade do x e j ser igual a 0. E aqui seria 1 vezes a probabilidade do x e j ser igual a 1. Né? Mas 0 vezes qualquer coisa é 0, então essa linha aqui desaparece, né? Só vai sobrar 1 vezes a probabilidade do x e j ser igual a 1. Tá? Só que o que significa x e j ser igual a 1? Ah, bom, a gente definiu aqui, ó. Né? X e j igual a 1 é se o zi é comparado com o zj. Tá? Então, por isso que eu coloquei, por isso que eu deixei assim. Então, a esperança é isso daqui, probabilidade do zi ser comparado com o zj, tá? Então, agora eu posso reescrever assim, ó, o número esperado de comparações que meu algoritmo faz é esse somatório aqui. Só que para eu continuar calculando esse somatório, eu preciso transformar isso daqui num número, então eu tenho que fazer um cálculo de probabilidades, né? E agora que eu acho que entra a parte mais assim, complicadinha aí dessa análise, tá? Que é encontrar a probabilidade de dois elementos serem comparados. Qual que é a probabilidade de eu comparar o zi com o zj, tá?